Então, dando início aí à nossa atividade, a gente vai trouxe aí para discussão justamente essa questão de geração de demanda B2B, que é uma dor grande aí das startups, né? Como gerar leads suficientes aí, fazer todo o trabalho para bater as metas no final do mês, né? Que a gente acaba sempre olhando lá para o número que a gente precisa fechar, mas não para o número de pessoas que precisam estar na entrada e como fazer isso de uma forma qualificada. Então, trouxemos aí o Carlos, da Marketing for Sales, aí para poder trocar uma ideia com vocês. Então, uma apresentação, depois segue aí para uma parte de perguntas e respostas aí para que cada um possa tirar suas dúvidas. Carlos, muito obrigado aí por se dispor aí conversar com a gente. Passo a bola para ti aí. Tá ótimo. Obrigado, Jorge. Obrigado aí por ter permitido aí que a gente trocasse um pouquinho aí de ideia com vocês, trazendo um pouco de experiência, mas muito mais aprendendo aquilo que vocês estão fazendo, que a gente sempre recarrega aí as baterias com essas trocas. Eu queria até, assim, fazer uma... Eu gosto muito quando eu faço uma dinâmica dessa, de poder acompanhar, né, a percepção de vocês. Então, eu sei que alguns vão ter alguma restrição, mas se vocês puderem ficar com a câmera aberta, né, eu gosto de interagir um pouco, aí o quanto eu puder observar vocês, aí fica mais fácil para a gente interagir. Obrigado, Guilherme. Então, quem puder abrir a câmera, eu agradeço aqui, aí eu não fico falando tão sozinho aqui. Ótimo. Bom, tema de geração de demanda, né? A gente está falando aqui, a maioria do que vocês colocaram, né, são empresas B2B, cada um vai estar num segmento, cada um no nicho, mas eu acredito que todo mundo quer vender, né? Então, isso, eu acredito não, eu tenho certeza, né, que quem está aqui e não quer vender, significa que o negócio está correndo um sério risco. Então, sempre a gente olha, né, esse processo de geração de demanda, entendendo que eu preciso colocar como principal ponto de partida, né, a buscar leads. Mas será que é só isso? Né? Será que estruturar o marketing, estruturar a venda, né? E a gente está falando muita coisa nova que surgiu nesses últimos tempos, né, em relação ao outbound, ao inbound, account-based marketing, todos esses termos novos. E no final a gente quer saber o seguinte: o que eu tenho que fazer? Como que eu coloco? Como que eu simplifico isso e coloco na minha operação para trazer resultado? Então, a ideia hoje desse bate-papo é dar uma visão geral do que a gente tem visto em relação ao mercado, como que a gente tem ajudado algumas empresas a fazer isso, né? E principalmente, né, abrir para vocês questionarem, trazerem aí alguns casos práticos, né, algumas frustrações, alguns desafios, para a gente poder fazer aí essa troca aí no final. Perfeito? Então, quanto mais interativo a gente conseguir seguir nesse papo, mais rico ele vai ficar. Bom, eu vou compartilhar aqui já o material para a gente poder ter como um guia. E aí eu já vou perguntar para vocês aquela principal frase dos últimos tempos, que é: estão vendo a minha tela, né? Que é aquela frase que a gente repete umas 10 vezes por dia. Ótimo. Sim, tudo certo. Perfeito. Bom, vamos começar até trazendo um pouco de quem é o Carlos e quem é a Marketing for Sales. Primeiro, falando da Marketing for Sales, a gente se posiciona como uma consultoria de estratégia comercial especializado em montar máquinas de vendas para empresas B2B aí de vendas complexas e ultimamente apoiado muito nas estratégias de ABM, de Account Based Marketing. Tá? E depois a gente fala um pouquinho o que é isso. E um resumo aí de mim, né? Assim, eu estou consultor, né? Não sou consultor, mas já tive aí passando por posições de executivo ou empreendendo, né, há mais de 25 anos, montando times aí de marketing e vendas, estruturando processos, montando, né, o time, colocando tecnologias. Então, isso que o Guilherme falou, colocar o Salesforce, colocar aquilo lá e poder acelerar isso, é o que eu vim fazendo aí nos últimos anos. E há 4 anos eu fundei a Market for Sales com esse propósito de ajudar as empresas a desbravar aí essa jornada, ser um acelerador, um catalisador para fazer isso acontecer. Bom, então a primeira pergunta que eu falei, né, que vocês querem vender e vem, o que eu preciso fazer para vender mais, né? Como que eu faço aqui para aumentar minhas vendas? É aquela pergunta que nos tira o sono todo dia. E aí, só contextualizando aqui, o que eu coloco? Todo mundo tem um objetivo, todo mundo tem uma meta aqui de vendas, seja ela estruturada, seja ela não estruturada. O que eu chamo de uma meta não estruturada? Eu posso não ter um plano claro do que eu tenho que fazer, mas eu vou ter sim, né, alguma. Deixa eu só, alguém entrou aqui com o microfone aberto, aí, ótimo. Eu vou ter o objetivo de buscar
um X número de contratos, um X número de clientes, ou vou ter algumas ações que eu vou fazer. Quando eu tenho esse desejo de vender, vem aquela sensação, eu preciso gerar lead. Se eu quero ter venda, eu preciso gerar lead. E aí veio a febre, né, do inbound marketing lá com a RD Station, aí eu começo a comprar lista, terceirizo, faço um monte de coisa para estruturar, né, uma lista de nomes para eu poder fazer minhas vendas. Só que, se eu não tenho um processo estruturado de vendas dentro de casa, eu não vou ganhar produtividade, eu não vou ser muito assertivo nessa geração de demanda. Então, não adianta só gerar demanda, né? Que foi até o que o Guilherme trouxe. A gente está olhando agora é como converter essa demanda, tá? Eu preciso ter esse processo do começo ao fim. E, normalmente, a gente encontra aí uma fricção grande entre marketing e vendas, entre quem gera a demanda, que não tem visibilidade do que acontece na ponta, quando passa os leads, e vice-versa. Quem está lá na ponta reclama que os leads chegam não qualificados, né, e acaba tendo esse ruído. Muitas vezes até a gente encontra, né, ações de mercado completamente distintas, nichos distintos. Você pergunta para vendas, ele fala que o perfil de cliente ideal é um e marketing está fazendo campanha para outro. Então é fundamental ter esse alinhamento. E aí, o que normalmente as empresas fazem, preciso bater minha meta, contrato mais gente, aumento meu time, começo a montar, contrato SDR, contrato vendedores. Eu vou ganhar mais escala? Sim, mas eu posso não estar sendo produtivo se eu não resolver o meu processo. Então, para eu poder crescer, primeiro eu tenho que estruturar o meu processo para depois poder ganhar produtividade, porque nem sempre colocando mais gente eu estou aumentando receita. Muitas vezes eu estou aumentando muito mais o custo do que a receita. Bom, entendendo esse cenário, né, e a gente trazendo a venda como uma parte, né, científica do processo, ou seja, a venda não é por intuição, a gente pode criar o processo e estruturar isso como ciência, a gente começa a olhar estatísticas. Então, acredito que para muitos de vocês, já, né, quando a gente está num ecossistema de startup, de scale-up, de empresas mais de tecnologia, a gente já está falando muito de algumas técnicas, né, que a gente está falando de fluxo de cadência, inbound, outbound. Mas quando a gente fala na geração de demanda, se eu pegar uma lista e passar para o vendedor, em média, eu preciso de 6 tentativas de contato para falar com esse lead. E, em média, o que acontece é que o vendedor tenta 2 vezes. Normalmente, o que acontece, até se eu pego uma lista, eu escolho o nome. Aquele nome que me chama mais atenção, eu forço mais vezes, acreditando que aquele cara é o que vai ter o maior potencial. E muitas vezes eu não estou abordando o outro que está do lado, que seria, né, que poderia estar no momento de compra para poder evoluir. Só que está todo mundo falando disso. Se vocês pesquisarem na internet, né, geração de demanda aqui, gera lead, gera oportunidade qualificada. O grande gargalo ele vai chegar depois, que é a conversão. 80% das vendas B2B precisam de 5 follow-ups para poder ter esse fechamento. E metade dos vendedores faz apenas um follow-up. Então, por mais que eu monte toda a minha operação, crio o meu marketing, o inbound e tal, faço o outbound, gero a reunião, cheguei na proposta e eu começo a negligenciar o meu fluxo de fechamento. Então, aqui já fica a primeira dica. É muito importante olhar para esse processo. Muitas vezes eu não estou dando importância aqui porque o meu fluxo de geração de demanda não está estruturado. Então, eu não tenho um volume suficiente para perceber que eu tenho um problema sério de conversão. Tá? Então, mas a gente vai olhar sempre esses 2 principais gargalos que eu preciso balancear geração de demanda e conversão. Quais são, então, os principais desafios que a gente viu, principalmente pegando aqui esses últimos tempos, né? Saturação da oferta de conteúdo, que todo mundo ficou remota e começou a ter um monte de evento, a gente mesmo, né? Até o Jorge falou do evento que a gente fez, fizemos ontem um webinar junto com a MeTime, e enfim, e todo dia tem muito conteúdo. Dificuldades de conexão, muitas vezes a gente não está conseguindo falar com a pessoa, porque ficou de uma forma remota, agora, né, já está muito mais estruturado do que no começo dessa pandemia, e restrição de budget que veio também num primeiro momento, que agora a gente já viu que as empresas voltaram a investir. Mas só trazendo alguns dados que a gente pegou, o HubSpot criou, não sei se alguém chegou a ver isso, indicadores quando começou a Covid, para a gente entender o que mudou no cenário. Então, se a gente pegar aqui a escala do tempo, e-mails de venda, o que a gente considera e-mails de venda? São os e-mails que os vendedores, ou que as pessoas, os SDRs, os executivos, os closers, estão enviando aí para os clientes. Tá? São os e-mails saindo lá da caixa dele, do SMTP, não é e-mail marketing. Então, o que aconteceu? Começou a pandemia, né? Teve aqui uma parada, depois a gente já viu que eles começaram a aumentar, só que a taxa de resposta acabou caindo.
E agora, neste mês passado, em janeiro, que ela voltou a subir. Então, a gente viu um comportamento, todo mundo foi bombardeado de e-mail e as taxas de respostas diminuíram. Tá? Então, para a gente acompanhar um pouco o comportamento. E-mail marketing, comparando com envio versus taxas de abertura. Também, pandemia, para tudo, né? Não sei que mensagem que eu mando, começou a estruturar os envios e foi aumentando. Então, agora, final do ano, a gente já viu que voltou a ter um aumento. Se a gente pegar o início da pandemia, que foi o zero aqui, né? A gente já está com mais de quase 40% a mais daquilo que a gente enviava pré-pandemia. E a taxa de abertura aumentou. Por mais que as pessoas não estão respondendo, mas está todo mundo mais conectado. Então, aumentou o número de e-mails e aumentou o número de abertura. Ligações, né? As ligações de venda. Né? O que aconteceu? Momento zero. Aí, março começou a acelerar, depois veio pandemia, né? Evidentemente parou, e agora a gente já está com conexões muito maiores. Então, quem fala que não estão conseguindo fazer ligações de venda, é só a gente ver na estatística, e aqui o HubSpot está analisando 90 mil empresas no mundo, tá? Eu não segmentei a base para pegar a pandemia de um contexto mais amplo. Então, para a gente entender que dá para ligar sim. E negócios criados versus, né, fechamento. Olha que interessante, né? Teve o problema, caiu a taxa de fechamento, depois teve a recuperação, que era uma demanda que estava reprimida, né, final do segundo semestre, no segundo semestre, muitas empresas, tecnologia e serviços alavancaram, nosso negócio também alavancou bastante, né, na consultoria, as empresas buscando uma transformação da comercial, como vender de formas diferentes, e a gente tem visto muita transformação em empresas de tecnologia e serviço. E hoje em dia a gente já está, né, gerando mais negócios do que a gente estava no início do ano passado, com uma taxa de fechamento mais ou menos similar. Tá? Então, para a gente mostrar que já retomamos, segundo semestre para agora, a gente já está em velocidade de cruzeiro, então pandemia não é mais desculpa para a gente poder fazer negócio. Claro, a gente teve que se reaprender como vender, principalmente vendas complexas que a gente fazia de forma presencial, hoje em dia a gente faz 100% remoto. E aí vem, quais as estratégias que a gente tem visto no mercado que o pessoal tem feito para gerar essa demanda? Também, de novo, não vou chover numa olhada aqui na parte de conceitos, de contextualização. Mas, claro, a parte de inbound marketing, onde eu vou usar meu funil de marketing para poder atrair, né? Então, qual é a vantagem do inbound? Pô, aqueles leads que chegam nutridos, chegam com informação, chegam mais preparados. Por outro lado, nem sempre eles chegam qualificados. E esse é o grande problema. Vai chegar um monte de lead e pode ser que muitos não tenham o perfil dentro daquilo que eu quero evoluir. Por outro lado, a gente tem o outbound, né? Então veio a febre do inbound, todo mundo achou que resolveria todos os problemas. Depois, Aaron Ross escreveu o livro, Predictor Revenue, Receita Previsiva, todas aquelas coisas todas lá, né? Fazendo um parênteses aqui, né? A primeira vez que o Aaron Ross veio para o Brasil, isso em 2017, pela HSM, que trouxe ele aqui para São Paulo, né? Foi um masterclass de 2 dias, teve uma primeira dia que era só a parte dele conceituando, e o segundo dia teve um painel. Aí participou do painel o Ricardo da Hamper, que acabou alavancando bastante, né? O Eduardo Miller, da Universidade Previsível, né? E teve o Bruno Beneducci, que hoje ele está também no mercado eletrônico. Então, o que a gente viu de lá para cá, que era a novidade, praticamente todo mundo está fazendo da mesma forma. Então, o outbound, eu acredito demais nele, mas a gente tem que mudar um pouco a forma que ele está sendo feito, porque está todo mundo pegando lá os templates no blog e enviando. Então, a gente começa a olhar, né, as estratégias de outbound, mas o importante é a gente entender que em algum momento a gente vai cruzar o inbound com o outbound. Então, não importa se esse lead está chegando, né, pelo marketing digital, se eu estou fazendo evento, se é por networking, de onde está vindo. E não importa se eu estou prospectando. Vai ter um ponto de intersecção, e aqui que eu quero chamar a atenção. Dentro de casa, eu preciso ter um processo estruturado, que não importa onde vem a demanda, eu preciso levar ela até o final. Precisa ter a conversão, que é onde normalmente as empresas estão preocupadas só em gerar essa demanda e para ali na parte aí do MQL. Só que aí vem a pergunta, né? Será que essas estratégias vão servir para todos os mercados?
E aí a gente começa a trazer. Se eu começo a ter tickets mais altos, se eu tenho uma venda mais complexa, ou seja, eu não falo com um único interlocutor, eu preciso vender para o cara de negócio, depois para o cara de TI, depois vem um cara de suprimentos, aí vem um cara do financeiro, vem o cara de tecnologia, eu preciso começar a entender esse cenário da empresa. E se eu tenho um ciclo mais alto, aí a gente traz o conceito aqui do account-based marketing. Tá? Vou fazer uma analogia bem rápida. Faça um fluxo outbound. Mapeio meu ICP e começo a prospectar mercado. E ligo o que eu chamo de minha metralhadora de leads. Esse mercado, se ele for restrito e finito, vai acabar. Aí eu não tenho mais como prospectar. Então, nesses casos, se eu já percebo que o mercado ele é finito, eu inverto a lógica. Eu olho primeiro para o mercado, entendo quantas contas tem e eu crio uma estratégia de volumetria e estratégia de abordagem baseado nisso. Então, o que a gente fala aqui no caso do ABM? Eu vou criar um marketing para gerar receita e não um marketing para gerar simplesmente lead. Aí a gente começa a falar de uma integração unha e carne de marketing e vendas. Por isso até que a nossa marca aqui é marketing for sales, né? E eu brinco que não é marketing for canecas, né? O marketing só fazendo canecas, festas de final de ano, é o marketing olhando como que ele ajuda a trazer dinheiro para dentro de casa. Então, no tradicional, que o marketing tem essa passagem de bastão para vendas, né? Pega o MQL e fala, agora se vira aí, né? Por mais que esse SLA esteja alinhado, muitas vezes tem uma ruptura e o marketing não quer nem saber o que está acontecendo do outro lado. E vendas não quer se preocupar com essa geração. O que a gente entende quando a gente começa a trabalhar no Account Based Marketing é alinhar desde o começo marketing e vendas aqui, e conforme vai evoluindo o processo de venda, evidentemente que a relevância entre quem gera e quem converte vai mudando. Mas eu preciso trazer vendas para o começo para definir o que é um perfil de cliente ideal, quais são as contas estratégicas, e por outro lado, eu tenho que ter marketing me apoiando aqui na conversão. O cara está lá no fundo de funil, já coloquei proposta, mas ele não fecha. Se eu tiver um material de case, um vídeo explicativo, né, de como aquele outro cliente conseguiu ter sucesso, eu consigo acelerar esses processos de venda e aumentar essa taxa de conversão. Então, aqui o que a gente olha é, se eu preciso trabalhar com quantidade, eu vou para o tradicional. Se eu preciso trabalhar com mais qualidade, eu vou para o conceito de ABM. Se eu quero olhar para leads, ou seja, tem uma venda mais transacional, né, o marketing tradicional atende. Se eu preciso controlar as contas estratégicas, eu preciso usar uma estratégia desse tipo ABM. Um não anula o outro, é só eu saber quando que eu vou usar um ou usar o outro. E aqui também, sem entrar em tanto detalhe do framework ABM, que na verdade assim, a gente não vai falar que só o ABM, a ideia aqui é passar um pouco para vocês o que existe, depois a gente tangibilizar onde a gente consegue aplicar, né? No ABM eu vou inverter aquele foco que eu disse, ou seja, eu vou definir quais são as minhas contas nomeadas, né? O nome bonito disso aí são as target accounts, defino esse universo, defino como que eu interajo, ou seja, como que eu vou engajar essas contas para começar a nutrir e a enriquecer informação e a começar a preparar minha abordagem para depois eu ter minha ativação. Então, se a gente fizer a analogia, não é que ou eu uso ABM, ou eu uso o inbound, ou uso outbound. Para mim, outbound, inbound, eventos, marketing direto, mala direta ou qualquer outra coisa, passa a ser ativos de marketing que eu uso na minha estratégia de comunicação. Então, para eu engajar, como que eu vou engajar aquela conta? Pô, eu posso mandar um kit vinho para os meus clientes mais estratégicos. Posso fazer um blog, posso fazer um material rico. Então, aqui eu vou ativando engajando esse cliente, para quando ele tem algum sinal, eu possa fazer a ativação, que sempre vai ser através de algum fluxo outbound, uma ligação, uma mensagem, um e-mail, alguma coisa para eu poder atingir essa conta. E depois eu preciso mensurar para saber se está dando certo. Bom, aí vem agora, né? O que eu faço? Como que eu posso estruturar esses processos? E aí que a gente tem colocado, né, a nomenclatura da máquina de vendas, que na verdade nada mais é do que estruturar o processo de aquisição de clientes dessa forma previsível, escalável e mensurável. Aqui também é um conceito que provavelmente vocês já estão com isso muito batido, mas eu vou só realinhar isso com vocês. Então, o que é o processo tradicional de venda? É o vendedor fazendo tudo do começo ao fim.
Claro, se a gente está no estágio inicial da startup, é o founder fazendo isso todos os dias. Eu brinco que topo de funil é madrugada no LinkedIn. Eu fico lá no LinkedIn buscando com quem eu quero falar. Montei 10 nomes que eu já encontrei, começo a mandar mensagem, começo a ligar, começo a prospectar. Consegui agendar a reunião com 5 caras. Faço as minhas reuniões. 2 ou 3 dessas evoluiu para a proposta, o que eu faço naturalmente? E aí eu também me colocando como vendedor, né, mais de 20 anos aí em vendas, é natural. Tem oportunidades que esquentam, eu paro de prospectar. Eu fico o que eu chamo de chocando os meus ovinhos. Fico sentado naquelas oportunidades, principalmente se forem oportunidades grandes. Olho para o funil, ele está desabastecido. Esses ovinhos vão cair mais cedo ou mais tarde. Aí o que faz? Bate o desespero, volto para as madrugadas do LinkedIn. Madrugadas no LinkedIn e começo a ter esse ciclo tudo de novo, e aí eu começo a gerar uma sazonalidade grande nessa geração de demanda. Então, como que a gente transforma isso? Através da especialização. Então, eu preciso criar uma célula de enriquecimento de dados para eu poder buscar as empresas, né? E isso aqui poucas empresas estão fazendo, tá? Normalmente elas, opa, dei um clique aqui, já avançou. Normalmente elas já combinam com a segunda etapa, que seria aqui a da conexão, a da qualificação. Toda vez que eu combino essas duas etapas, eu coloco lá para o meu SDR, para ele montar as listas, para ele enriquecer dados e ele prospectar, ele tem um conflito muito grande de produtividade que ele vai fazer no dia. Então, é uma das coisas que depois, quem quiser trazer um pouco aí do que está vivenciando, para a gente trazer alguns exemplos práticos. E, por último, eu preciso ter a minha célula aqui de execução de venda. Então, eu quebro o processo em 3 para que, enquanto alguém está mapeando o mercado com a inteligência, gerando essas oportunidades, eu tenho a outra célula paralelamente fazendo as conexões, as ativações, enquanto paralelamente tem alguém vendendo. Com isso, eu gero um ciclo contínuo de geração de demanda. E aí, se a gente achar as métricas que a gente tem que trabalhar, a gente chega naquele modelo de receita previsível. Tá? Bom, uma vez evoluindo isso, qual que é o objetivo desse processo? Não é gerar muita demanda. Toda vez que a gente fala em máquina, muitas vezes fala, pô, então é muita demanda que vai chegar? Não. Eu preciso gerar a demanda necessária para eu atingir um resultado que eu quero. Então, como que eu vou gerar de uma forma contínua essa demanda? Que é o que mais interessa. Não quero ter picos e vales, quero ter uma oportunidade contínua. E depois eu vou sempre olhar em reduzir ciclo e aumentar a taxa de conversão. Evidentemente, se eu tenho uma venda mais transacional, talvez o ciclo não me incomode, porque eu já tenho uma venda rápida, aí eu vou olhar mais para a taxa de conversão. Então, é muito de cada caso. Mas aí vem a pergunta, né? Como que eu estruturo, né, uma máquina de vendas? E aí tem muito material, né, que vocês podem encontrar aí na internet, livros, webinars, etc. A gente desenvolveu um framework aqui para poder tangibilizar onde o que a gente precisa olhar primeiro? Qual é a estratégia? Como que eu vou colocar né, meus objetivos aí de uma forma clara para poder alcançar o meu resultado? E aí a gente vai entender que existem os 3 principais fluxos. Então, é fundamental eu quebrar. O que eu estou fazendo hoje para gerar essa demanda? Como que eu me conecto com essa demanda e como que eu converto? E desenhar um único processo. Aqui a gente tem visto muitas fricções, muitos gaps aqui nesse desenho. E muita gente gerando, né, um processo de geração de demanda que está ou no marketing, ou mesmo que está em vendas, mas que está completamente apartado da conversão. E aí eu não tenho um fluxo contínuo do começo ao fim. Então, aqui no conceito da máquina, né, que é uma linha, eu preciso ter leads sendo colocados no início do processo e tem que sair a matéria, o produto acabado aqui, que vai ser o meu contrato fechado, o meu pedido. Então, é fundamental eu ter um único processo. Uma vez que eu tenha processo, não dá para operar sem as ferramentas, né? O Guilherme trouxe aí que contratar o Salesforce. Não importa qual seja, cada uma delas vai funcionar melhor para a sua realidade, para a sua maturidade, para o seu momento. Mas eu preciso ter ferramentas para suportar essa operação. E por último, né, e o mais importante, eu preciso ter o time, nem que seja o time de uma pessoa só para operar esses processos e ferramentas para chegar na estratégia, mas também a gente precisa capacitar esse time em técnicas de venda. E aqui eu vou fazer lá também abrir um parênteses. Um bom time de vendas, um bom profissional de vendas, ele tem que estar apoiado num tripé. Processos e ferramentas para ele saber o que ele tem que fazer.
Aí ele tem que entender de produtos e mercado para saber aonde ele está inserido. E aí ele tem que entender de técnicas de venda, né, para saber contornar uma objeção, como fazer uma abordagem, como fazer follow-up e assim por diante. E aí, em cada tipo de venda, um desses tripés, um desses pilares, pode ser até mais importante do que o outro. Mas eu não posso negligenciar, olhar para o meu time, para a minha equipe ou para mim mesmo, né, se eu estou com alguma dificuldade em algum desses tripés. Ou eu sou bom de venda, ou eu tenho que entender meu produto e mercado, e eu tenho que entender qual é o processo e saber operar as ferramentas que minha empresa trabalha. Tá? Então, fica essa dica. Para a gente colocar isso para funcionar, aí a gente desenvolveu aqui uma metodologia que a gente chamou de For Sales. Então, o primeiro passo, o que, que é? Desenhar a parte de definição dessa estratégia de vendas, que é definir o público-alvo, né, o tão famoso ICP, né, que é o perfil de cliente ideal, as metas que a gente vai trabalhar. Então, como que eu faço isso para definir meu ICP? Vou olhar dois cenários. Primeiro, eu posso olhar para dentro de casa, pegar passado e pego lá para quem eu fechei, cruzo essas informações aqui para tentar enxergar algum ponto, ou vou trabalhar com hipóteses futuras. Pô, eu não tenho mercado ainda, não tenho a quantidade de vendas necessárias. Então, eu vou criar hipóteses para depois validar essas hipóteses. Então, e aí, para cada empresa, né, nos perguntam sempre, pô, quais são, né, as principais segmentações que a gente tem que trazer para um ICP? A resposta é, claro, depende do que você está vendendo, do seu nicho. As principais, como porte de empresa, região, hoje região está caindo muito, né? A segmentação, né? Aí pode ser uso de tecnologias, a quantidade, faturamento, quantidade de consumo de um determinado serviço. Tem vários nichos que a gente pode criar aqui baseado na oferta que eu tenho. E por outro lado, eu vou ter que mapear as pessoas que eu preciso conversar, é fundamental. Imagino que vocês já tenham feito isso. Só que além de mapear essas pessoas, né, eu preciso começar a criar agora a minha volumetria. Como que eu defino agora qual é o esforço que eu tenho que fazer? Então, o que a gente coloca aqui no cenário hipotético? Se eu tenho uma receita projetada de 20 milhões, e se eu tenho um ticket médio anual aqui de 120K, então, teoricamente, eu precisaria vender esses 167 contratos, dividido por 12 daria esses 14 aqui. Como que eu vou definir o meu esforço? Vou fazer o que a gente chama de lógica do funil reverso. Vou pegar aqui os 14 contratos que eu preciso ter no mês. Qual é a minha taxa de conversão de proposta para contrato? 25%. Pô, então, para eu ter as 14 contratos, eu preciso ter as 56 propostas. Até aqui, esse número, normalmente, tá? Não estou falando que todo mundo tem, mas normalmente, né, chamando de hit rate, chamando do nome que for, as empresas têm essa informação. O grande problema é daqui para cima. Poucos projetam e pouquíssimos acompanham. E aqui é o segredo do jogo para eu definir qual é o tamanho do meu esforço para gerar demanda. Então, vamos seguir aqui o raciocínio. Se eu preciso ter 56 propostas e eu sei que de cada reunião que eu faça, 70% evolui para a proposta, então eu precisaria ter as 80 reuniões. Bom, para eu ter 80 reuniões, eu sei que quando eu converso com uma pessoa, né, metade das que eu converso evolui. Então, 50% evolui. Então, eu preciso conectar, eu preciso fazer uma qualificação, pelo menos com 160 pessoas aqui, com 160 leads ou do meu ICP, ou MQL. E para eu poder conectar com esses 160, trabalhando uma taxa de conversão aqui, que de uma lista eu consigo falar com 60% dessa lista, nesse exemplo eu precisaria ter 267. Então, se eu sei que eu preciso ter 14 contratos novos todo mês, eu preciso gerar 267 nomes. Da onde? De uma lista de inteligência comercial, veio do inbound, veio de um evento, está vindo de networking. Nesse momento não importa. O importa é que eu preciso ter essa volumetria para poder chegar no resultado. E aí sim eu consigo dimensionar tamanho de time. Eu vou definir a capacidade de cada recurso que eu vou ter baseado na complexidade de mercado. Se eu quero marcar uma reunião, não lembro quem agora, deixa eu bater o olho aqui na minha colinha, bom, não vou nem olhar a colinha, vou só lembrar que alguém tem solução aqui para RH, certo? Que é para fazer lá o gerenciamento da grade. Se eu quero falar com o RH, qual é o nível? Se é com o diretor, pô, vai ser mais difícil.
Se eu quero falar com um analista de RH, é outro nível, um analista de departamento pessoal vai ser outro. Então, eu vou ter que dimensionar baseado nessa complexidade. E aí eu vou saber o headcount. Nesse exemplo, se eu tenho 80 reuniões que eu preciso gerar no mês, e eu defini que um SDR consegue gerar 24, então eu precisaria ter 4 recursos. Né? É uma conta óbvia isso, mas que poucos fazem. Não é incomum, não é raro a gente chegar num projeto, né, faz um diagnóstico e vamos supor que a gente encontrou essa volumetria, precisa gerar 80 e o cara tem 1 ou 2 SDRs. A gente fala, olha, não vai bater meta. Não vai. Vai porque eu vou pegar o chicote aqui, vou espancar e o pessoal vai ter que gerar esse resultado. Não tem jeito, gente. A gente olha aqui, pode bater uma semana, 2 semanas, pô, mas daí não vai ser sustentável. Então, ou eu adapto a minha metrificação aqui, as minhas metas, baseado no headcount que eu tenho, ou eu vou ter que contratar mais gente. Tá? Então, esse equilíbrio precisa ter. Uma vez que eu tenha isso, tem uma coisa que muitas empresas esquecem de fazer, que é olhar o tamanho do mercado. Então, se eu definir que eu preciso vender X contratos, eu preciso olhar daquele segmento que eu já defini o ICP, eu tenho que pegar, por alguma forma, seja uma ferramenta de Big Data, de um LinkedIn, o Sales Navigator, e olhar o tamanho de mercado. Existe essa quantidade de empresas para eu poder vender, para eu saber qual é o tamanho do mercado que eu estou entrando. Hoje, tem muitas ferramentas que ajudam aqui nesse processo. E aqui, dando um passo além, que eu gosto de trazer o conceito do ABM, mesmo que eu não tenha implementado uma metodologia ABM completa, tá? Mas eu não posso tratar todas as empresas iguais. Com certeza, se você pegar uma lista dentro de casa, tem algumas empresas que se diferenciam de outras. Ah, mas eu quero vender para todo mundo, certo? Mas eu posso concentrar um esforço maior naquelas que podem ser mais estratégicas. Então, na metodologia ABM, né, a gente chama isso aqui de tiers, né, que são as camadas, onde eu coloco lá um para poucos e um para muitos. Mas eu vou, dependendo também da minha métrica, do meu ticket, da minha volumetria, eu vou definir a quantidade de empresas que eu preciso ter em cada um desses tiers para eu poder trazer os resultados. E aí, quanto mais estratégica essa conta, mais personalizado. Então, aqui são aqueles caras que a gente convida para almoçar, né, quando podia, né? São os caras que eu vou ter um contato maior com ele, porque ele vai me trazer mais receita se eu fechar com esses caras. Normalmente são grandes logos, são o que a gente chama dos pinos de boliche, né? Que se eu derrubar eles, aí vem o restante junto. Tá? Bom, uma vez que eu já defini aqui a minha estratégia, aí a gente começa a ir para a parte tática, que é ok, já sei qual é o mercado, definir as empresas que eu preciso ir atrás, agora eu preciso construir essa lista. Então, eu preciso transformar aquele nosso ICP numa lista acionável. O que é ter a lista acionável? É eu ter o nome da empresa que eu preciso falar, o contato, que é a persona que eu defini, se é o gerente de RH, se é o cara de TI, tenho que ter o nome dele, o e-mail dele e o telefone, se eu definir que esse é o formato que eu vou. Muita gente para na definição do ICP, aí contrata o SDR, fala, SDR, se vira. Né? Não vai funcionar. Né? Eu preciso ter um processo estruturado de como coleta as informações. Isso é uma batata quente que todo mundo gosta de tirar da frente. A construção de lista ela é estratégica. A gente chama isso aí da parte de inteligência comercial. Eu preciso estruturar esse processo. Uma vez que eu estruture esse processo, aí a gente vai fazer a parte da ativação. Aqui eu estou fazendo aqui, né, independente do engajamento de marketing. Né? Quais são as formas que a gente vai ter? Então, pego aquela lista que está pronta, que eu já tenho um contato acionável, e vou trabalhar um fluxo de conexão, que é o fluxo de cadência, né, para conseguir falar com essa pessoa, qualificar e depois fazer a alocação aí para a próxima etapa, que seria o closer, que seria o vendedor. Esse processo aqui, ele já está fácil de ser implementado, já criou-se a cultura, aquilo que eu falei, desde de 2017 que o Aaron Ross esteve aqui até hoje, todo mundo começou a fazer isso. E aí começa a criar fluxos de cadência. O segredo não está aqui no fluxo de cadência em si. Claro, faz diferença como é que eu vou combinar cada uma dessas etapas. Aqui é só uma sugestão, tá? Para a gente ilustrar. O grande segredo está no conteúdo que se coloca aqui dentro. E a gente tem visto pouca importância dada para esse conteúdo. Então, muitas vezes pego um texto pronto, né, simplesmente do blog, coloco aqui e começo a disparar e-mail. Aí a gente vai ter taxas de conexão de 3 a 8%. A gente quer trabalhar com taxas superiores a 50%, 60%. Então, é fundamental ter muita personalização. Agendei a reunião, não acabou. A gente está falando só em gerar a demanda. Eu preciso ter o que a gente chama aqui de roteiro de reunião.
né? É a hora que o executivo, o closer, o nome que tiver dentro da sua organização aí, ele vai sentar na frente do lead e vai ter que fazer um levantamento dessa demanda para caminhar isso para fechamento, fazer a investigação, todo o processo. E, principalmente, amarrar nesse fluxo aqui que a gente chama aqui de follow-up. Então, o que eu vou fazer? Saber como que eu conduzo a identificação da necessidade, a elaboração da solução. E aqui a gente vai usar o Spin Selling, o Medic, o Sandler, tudo que existe aí, independente do nome, é tudo igual. Tá? Eu gosto de questionar várias das na metodologia. No final, todas servem para construir um modelo mental de percepção de valor. Todas. Né? Então, eu preciso saber o que dói no cara, amplificar essa dor, falar que eu tenho uma solução e resolver o problema dele. O resumo do processo de venda é tirar o cliente do estágio inconsciente de um problema para um consciente explícito dele falando, eu preciso mudar. É isso que a gente tem que fazer, né, nessa reunião. E aí, para eu ter esse processo amarrado, eu preciso ter as fases do funil. O que a gente sempre recomenda, né? Normalmente no CRM a gente coloca a partir de oportunidade. E aí eu tenho uma zona negra, que é esse buraco aqui, né? Que eu não sei o que eu estou fazendo de esforço, como que está, isso está num outro sistema, está num outro lugar, e eu não sei o que eu estou fazendo de esforço para poder gerar essa demanda. É fundamental eu conseguir amarrar esses processos. E aí a gente vai criar, né, um playbook estruturado para saber gatilhos de passagem, objetivos de cada uma. Não vou entrar no detalhe aqui para a gente depois poder aí bater um papo. Mas o resumo de tudo isso é, eu já tenho que ter, baseado nas minhas estratégias de conta, qual é o passo a passo, o que eu tenho que fazer em cada uma dessas etapas de venda. Tá? Uma vez que eu tenho esse processo desenhado, sabendo qual é a minha estratégia, como que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que suportar isso com ferramentas. E aí começam a ter diversas ferramentas no mercado. Para simplificar, eu separei aqui em alguns pilares. Ferramentas que vão ajudar na automação de marketing, ferramentas para encontrar as empresas, para montar as listas, ferramentas para enriquecer os dados dos contatos das pessoas, as ferramentas de fluxo de cadência, né? Próprio CRM para poder controlar as oportunidades, ferramentas de dashboard. Muitos de vocês já conhecem todas elas, mas para quem não conhece, eu trouxe aqui um vídeo de poucos segundos, só para a gente tangibilizar um pouco. Né? Por exemplo, se eu tenho aqui, eu estou usando o Sales Navigator do LinkedIn, montando uma lista de diretores de compra, eu coloco aqui os meus critérios. O LinkedIn não quer que eu saia de dentro dele, quer que eu interaja pelo próprio LinkedIn. Então, aí existem já diversos robôs que muitos de vocês devem conhecer, aqui eu estou usando o chamado Scrap, e ele vai capturar essa lista para poder enriquecer os dados usando aqui um algoritmo e já achar um e-mail corporativo. Outra forma, aqui eu estou indo do contato para a empresa. Quero ir da empresa para o contato, eu vou através de ferramentas de Big Data. Aí tem várias, Nelway, UpMap, né, Results, Intexify e várias outras. Então aqui eu estou usando o UpMap, faço busca por KNAI, por faturamento, por porte, etc. E vai plotar aonde estão essas empresas, né, de quais segmentos que eu quero atingir. Só que aqui eu vou ter os dados cadastrais, com os sócios. Algumas delas eu posso ter até quem são os funcionários. E aí eu vou ter o link aí né, para acessar o perfil do LinkedIn, por exemplo. Fui para o LinkedIn, aqui de propósito eu fui num nível 2, que eu não teria informações de contato. Eu estou usando um outro robozinho, aqui tem o Lucha, que talvez vocês conheçam, que é para achar no telefone. Aqui eu estou usando um chamado LinkedIn Hub, que eu capturo os dados do contato, captura aqui os dados da empresa. Via API eu estou integrando com 5 buscadores de e-mail para ter mais assertividade, e aí eu posso sincronizar com o meu CRM ou com a minha ferramenta de fluxo de cadência. Também nesse exemplo eu estou usando o HubSpot. Então, quando eu chegar lá no HubSpot, eu já tenho lá os dados populados lá dentro daquele contato, que eu identifiquei que estava dentro do meu ICP, já enriqueceu com os dados da empresa, e aí eu vou fazer a abordagem com fluxo de cadência, que eu já tenho aqui a estrutura dos e-mails. Por exemplo, o HubSpot, na ferramenta, ele já tem até uma inteligência artificial para saber se eu estou personalizando ou não a abordagem. Lembra que eu falei que o conteúdo é o mais relevante. Então é que eu preciso estruturar esse conteúdo e começar a mensurar se as taxas de retorno, as taxas de abertura, né, em que etapa do meu fluxo de cadência que eu tenho mais interação, se é por telefone, se é por LinkedIn, e eu preciso ter essas métricas para poder acompanhar. Quantidade de chamadas, tentativas, durações dessas chamadas, e de alguma forma eu tenho que jogar um dashboard para saber como que está o meu processo, quantas reuniões geradas, quantas reuniões realizadas, propostas, para eu ter a saúde da minha operação. Bom, isso foi só para dar um overview da gente ter uma máquina dessa operando.
que a gente coloca, então, como os principais erros para colocar uma operação dessa? Aqui, às vezes, é chover no molhado, mas não definir bem o nicho. Se eu não defino bem o nicho, eu não consigo personalizar. E aqui é o que eu sempre brinco, que é praticar o desapego, porque é fácil falar, na hora que você começa a definir, você vai por aqui, não por ali, começa a dar aquele desespero. Pô, mas lá tem uma puta oportunidade também. Quanto mais eu nichar, mais meu discurso cola e eu aumento minha taxa de conversão. Mas precisa ter essa coragem de dar esse passo. Tentar vender tudo para todos, mesma coisa. Começo a aumentar meu portfólio, minha oferta de soluções e começo a ter discursos que não são muito personalizados. Se eu não personalizo, eu não consigo melhorar essa abordagem. E por mais que isso aqui é chavão, tem muita gente que ainda não consegue medir como que está a operação, taxa de conversão, etc. E aí eu não sei onde está vazando, não sei onde tem gargalo, não consigo melhorar. Então, só antes da gente poder fazer as nossas discussões aqui, né? Resumindo, tem um nicho bem claro, metas têm que estar definidas para cada um saber qual é o esforço que vai ter, tem que ter essa lista de contas, seja ela de contas bem estratégicas, ou seja uma lista mais ampla, mas pelo menos com ICP claro. Que canais que eu vou falar? Eu dei muito exemplo aqui de LinkedIn. Tem segmentos que não estão no LinkedIn. Aí vai ter que ir para o telefone, vai ter que ir para alguma outra forma, mas eu preciso conseguir conectar. Personalizar esses conteúdos sempre. Tenho que ter minhas ferramentas, né, estruturadas dentro de um processo. O time tem que estar treinado, não, com aquilo que eu falei, com as ferramentas, processos, mercado, produto e técnicas de venda. E tem que mensurar esses resultados semanalmente, né, fazer esses sprints semanais para fazer essas correções necessárias. E o segredo, manter sempre a máquina funcionando. Se eu parar minha volumetria, eu perco estatística, daí eu não sei se eu estou tendo picos e vales porque eu estou colocando mais esforço ou menos, ou se eu estou tendo aí variações de mercado. Os meus contatos já tinha colocado ali, né? Vocês podem me achar lá no LinkedIn, Carlos Henrique Campos. Lá está meu e-mail, meu celular, para a gente poder trocar qualquer informação. Gosto muito de aprender o que vocês estão fazendo, absorvo também muitas, né, dessas métricas que vocês trazem. E caso a gente consiga evoluir para alguns projetos juntos, vai ser um prazer. Se não, a gente continua da mesma forma, amigos, né? Aqui que a gente fez nesses poucos minutos que a gente ficou junto, mas já está estabelecido aí o canal aberto para vocês poderem entrar em contato quando vocês precisarem.